Você já se perdeu no meio do caminho? Você já entrou em trilhas da vida tentando se encontrar e, na verdade, você encontrou caminhos que, na verdade, não fazia nenhum sentido com o seu propósito de vida ou não fazia sentido com quem você era, o que você estava buscando aqui na Terra? Ou simplesmente se perdeu para se encaixar em padrões? Oiê, eu sou o Augusto e você está no canal do Curador Ancestral. Hoje, gente, eu queria brisar um pouquinho com vocês. Tem muitos temas que eu quero trazer aqui para o YouTube, eu quero aprofundar alguns temas importantes para mim aqui, mas hoje simplesmente eu falei assim, eu vou deixar a espiritualidade me guiar e eu vou deixar também que as cartas de tarô me guiem, tá? Confesso para vocês que eu pedi um auxílio aí para as cartas de tarô. E depois eu vou falar um pouquinho sobre a carta que saiu, mas eu não quero desfocar no assunto que eu quis trazer aqui para vocês, tá? Gente, por muito tempo, é, eu até fiz um vídeo lá no Instagram na semana passada sobre umas mudanças que vão acontecer, tanto lá na página do Curador Ancestral do Instagram, quanto aqui pro YouTube também, que essa mudança já ocorreu, porque eu comecei o canal, na verdade, faz pouco tempo, né? E eu queria, né, trazer essa reflexão dentro desse aspecto de se perder, né? De se perder nos propósitos, de se perder no caminho, por conta da gente buscar por muitas coisas, sabe? E eu acho que o papo de hoje pode ser uma brisa muito louca, que muitas pessoas vão entender, que muitas pessoas não vão entender bolufa nenhuma, e tá tudo bem. Se algumas pessoas entenderem e se sentir tocado por esse vídeo, eu tô muito contente, tá? Tô muito feliz. Então, fica aí. Pode ser que você se toque com esse vídeo. E aí, gente, fazendo aquele vídeo, gravando aquele vídeo falando das mudanças que eu quero trazer e os caminhos que eu me perdi dentro do propósito da criação do canal mesmo, dos conteúdos que eu queria passar, eu comecei a me questionar muito, sabe? Sobre o que eu produzia e o que eu estava entregando para as pessoas realmente era aquilo que eu estava querendo, aquilo que eu me propunha, ou se eu estava entregando uma mentira que eu mesmo fui criando na minha cabeça para encaixar em trends, em modinhas que estavam lançando ali, ou simplesmente porque eu queria fazer um sucesso. E um sucesso, entre aspas, é ter um alcance maior de pessoas, né? Porque quando a gente se dispõe a fazer conteúdo aqui para a plataforma do YouTube, para o Instagram. A gente quer alcançar mais pessoas para a gente mostrar a nossa visão para o mundo. E quando a gente se perde no meio do caminho, na verdade, a gente fracassa, né? Porque a gente quer se encaixar em certos padrões que não tem nada a ver com a vida da gente, não tem nada a ver com os propósitos da gente, ou simplesmente não tem nada a ver com aquilo que a gente acredita, para a gente, né, fazer parte daquele círculo e a gente vê que as coisas não acontecem. Por quê? Que a gente se perde de quem a gente se perde da nossa essência, né? E é isso que acontece com muitas pessoas. E a partir dessa virada de chave, eu me propus a mudar também a minha estratégia com a minha criação de conteúdo, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Eu me propus a não me perder mais do meu caminho e fazer conteúdos que estão adequados com o meu propósito, com aquilo que eu acredito, independente da trend, independente da modinha, independente daquilo que está acontecendo. Eu vou expressar da forma que eu quero, eu vou mostrar para as pessoas a minha opinião, a minha visão de mundo, e eu tenho certeza que isso vai alcançar as pessoas que precisam alcançar. Eu meio que entreguei para o universo, sabe? E aí eu tô vindo aqui fazer esse questionamento para você. Quanto tempo você não perde na tua vida, fazendo coisas, indo para caminhos, realizando situações para poder se encaixar na vida de certas pessoas, para poder se encaixar em muitas coisas que não faz sentido para você, né? E aí, dentro desses questionamentos, eu também estava passando por algumas questões psicoemocionais depois de muitas coisas que aconteceu na minha vida de 2 anos para cá. Resolvi também fazer uma tiragem, criar uma tiragem de tarô é, de cura em todos os aspectos, mas principalmente mental e emocional. E eu achei muito interessante que dentro desse jogo tem uma carta, uma casa lá que fala do aprendizado de certas situações da nossa vida. E o que me pegou muito foi nessa questão
do aprendizado de uma situação específica que estava trazendo para minha vida era a questão de me valorizar, da minha autovalorização. Aquilo que faz sentido para mim e olhar para mim, sabe? E aí eu acho que encaixa perfeitamente com isso daí, né? Porque quando você quer se encaixar em modinhas, quando você quer se encaixar naquilo que tá fazendo sucesso, naquela moda em específico, de vídeos, esse tipo de coisa, você se perde de quem você é. Você deixa de se valorizar para valorizar o que está fazendo sucesso para o outro. E nem sempre o que está fazendo sucesso para o outro vai fazer sucesso para você. Isso pode acontecer? Pode, né? A gente entende que isso pode acontecer. Mas, gente, a gente se perder da gente é a pior besteira que a gente faz nesse mundo. Depois de todas as coisas que eu já passei até hoje na minha vida, venho passando, venho superando a cada dia, eu entendo que não tem nada mais poderoso nessa vida e nada mais necessário do que o autoconhecimento. A gente se conhecer e através desse autoconhecimento a gente evoluir e através dessa evolução a gente conquistar aquilo que é próspero pra gente, aquilo que é sucesso pra gente, aquilo que é incrível pra gente, né? Porque o que é sucesso para mim não é sucesso para você. O que é sucesso para o outro não é sucesso para o outro. Então, o sucesso, a conquista, a prosperidade, ela é muito individual para cada ser. Não é verdade? E aí, lembra que eu falei para vocês que eu tirei uma carta para me ajudar, dar um norte um pouquinho nesse vídeo? E a carta que veio foi o 9 de ouros, tá? Novamente voltou uma carta de ouros, porque dentro daquele jogo que eu falei para vocês que eu criei essa semana, veio o Ás de ouros dentro desse aspecto da autovalorização. E essa carta aqui, ela fala muito dessa questão também da gente valorizar a gente, da gente valorizar a prosperidade. Aqui também fala muito da honra dos antepassados, da gente honrar a nossa base estrutural. Isso é muito importante. O autoconhecimento, ele não é uma individualização, né? Eu vou criar um mundo só meu, universo só meu, que vai fazer sentido só para mim. Não é isso, né? É a gente se apegar às nossas bases, que tem muito valor para nós, porque se a gente tem a nossa família, se a gente tem a nossa estrutura, tudo tem um porquê. A gente não entrou na nossa família, a gente não nasceu na nossa família por acaso, a gente tem algo a aprender e essa base estrutural ela é muito importante, né? Mas a gente criar um processo de, através dessa base, através dos aprendizados que a gente tem, a gente se conhecer e a gente criar um mundo legal pra gente, que consequentemente vai reverberar para as pessoas à nossa volta, porque a gente vive em sociedade, a gente está interligado com fios energéticos. Então eu acho que o papo, né, de hoje é sobre autoconhecimento, é sobre autovalorização, é sobre a gente dar valor às nossas bases, às nossas estruturas, que isso é muito importante, mas acima de tudo a gente se priorizar e a gente não se perder no meio do caminho por conta de terceiros, né? Você já se pegou pensando que você poderia estar vivendo uma vida diferente se você tivesse feito a escolha que o seu coração mandou, que o seu coração pediu? Então, gente, essa lua cheia dessa semana, ela tá fazendo eu me questionar muito, me fazer muitos desses tipos de perguntas e eu tô trazendo esse questionamento para vocês. E aí eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários se fez sentido essa brisa, essa reflexão. Se vocês acham que eu sou muito doido, coloca aqui nos comentários, tá? Mas eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar para as pessoas certas. Não deixa de me seguir, não deixa de se inscrever aqui. Vamos fazer essa teia aqui de reflexão, de filosofia, de estudo de bruxaria, de tarô, crescer a cada dia mais. Espero que tenham gostado do vídeo. Beijinho. Até o próximo.